Uma boa noite aos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, a todos os que nos escutam pelo YouTube do Centro Espírita Cearense. Que a paz do Mestre Jesus banhe o nosso coração de alegria, de força e de coragem. A nossa mensagem do dia de hoje fala dos preceitos da paz. Diz André Luiz a Chico Xavier: agora é o seu mais belo momento para realizar o bem. Ontem já passou e amanhã está por vir. Qualquer encontro é uma grande oportunidade. Pense nas sementes minúsculas de que a floresta nasceu. Não deixe de falar, mas aprenda a ouvir. Quem sabe escutar, encontra pistas notáveis para o êxito no serviço que abraçou. Fuja de cultivar conversações menos dignas. O interlocutor terá vindo buscar o seu respeito a Deus e à vida a fim de equilibrar-se. Não dê tempo a lamentações. Meia hora de trabalho no auxílio ao próximo muitas vezes consegue alterar profundamente os nossos destinos. Não mostre rosto triste. Muita gente precisa de alegria para levar alegria aos outros. Não menospreze quem bate à porta, conquanto nem sempre você esteja disponível. Em muitas ocasiões, aquele que aparentemente incomoda é o portador do grande auxílio. A ninguém considere inútil ou fraco. Um palácio comumente é construção enorme. No entanto, nem sempre oferece agasalho. Não persista com obstinações, reações ou discussões desnecessárias. Em muitos casos, um simples prego atacando uma roda pode retardar a viagem num carro perfeito. Auxilia todas as criaturas que lhe partilham o clima individual. Ainda mesmo na doença mais grave ou na penura mais avançada, você pode prestar um grande serviço ao próximo. Você pode também sorrir. André Luiz, livro Passos da Vida, um convite à harmonia e renovação. Chico Xavier, por espíritos diversos. Que nós possamos transformar as nossas sombras, as nossas inquietações em paz e harmonia, lembrando que Jesus está sempre ao nosso lado e nos convida ao trabalho incessante, sempre com alegria e com amor, dedicando-nos ao seu labor divino, para que a felicidade possível na existência atual que nos encontramos possa ser um acúmulo de evolução em nosso espírito. Assim, sejamos fortes e firmes na mudança de cada dia, sem reclamos, sem críticas, naquilo que não sabemos ou não podemos fazer. Que o amor que se espalha pelo mundo inteiro sobre a mão e o coração de Jesus esteja sempre presente também em nossa vida, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, Senhor. O nosso evangelho de hoje é do capítulo 26, Dar de graça o que de graça receber. Dom de curar. Item 1. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhe diz que não o transforme em objeto de comércio ou de especulação,
e nem em meio de vida. Boa noite, meus amigos e amigas. Examinemos esta leitura breve do Evangelho, que será, com certeza, aprofundada durante os próximos itens. No item 1 e 2, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, é uma reflexão que se apoia na ética, na moral, perante as leis de Deus, que norteiam, que é quem norteiam, né, essa moral e essa ética. As leis de Deus são eternas, a gente sabe, são imutáveis, são infinitas e são universais. Na mesma direção, a moral e a ética espíritas não podem ser relativizadas. Elas devem seguir a principal recomendação, que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. A mediunidade, por exemplo, nós recebemos de graça. Quem é médium, especialmente o médium ostensivo, recebeu de graça a mediunidade. Jamais poderá usá-la para fins próprios, pessoais, para enriquecimento ilícito, enfim. No Evangelho de Mateus, o que os discípulos haviam entendido gratuitamente era curar os doentes, expulsar os maus espíritos, né? Era esse dom Deus lhe dera gratuitamente para aliviar os que sofrem e até como meio de propagação da fé. Por isso que Jesus recomendava-lhes que não fizessem dessa mediunidade gratuita objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Mas a misericórdia de Deus, a crença, a fé, o consolo, o alívio e a cura não estão à venda. Por isso também que não é correto negociarmos com Deus. A moral envolve valores que regem nosso comportamento diante das normas que são instituídas pela sociedade também, pelo nosso grupo social. Devemos respeitá-las. Então, no sentido moral de cada indivíduo, em suas relações saudáveis e harmoniosas, devemos buscar sempre esse bem-estar social. Pensar sempre nos outros, antes de pensarmos somente em nós. Em O Livro dos Espíritos, o Kardec, na questão 629, fala que a moral é a regra do bem proceder, de distinguir o bem do mal, e que isso se funda na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque está cumprindo a lei de Deus. E na questão 630, ele acrescenta que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Então, se nós recebemos de graça e estamos cobrando alguma coisa dos outros, então o mal é tudo que é contrário a esse bem. Fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-lo. Então, Kardec também lá na Gênese, ele comenta que se o homem fosse criado perfeito, fatalmente seria levado para o bem. Mas Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso, pelo esforço, né? E que esse progresso individual também fosse fruto do seu próprio trabalho, a fim de que dele tenha o mérito, da mesma maneira que a responsabilidade do mal, que é praticado pela sua própria vontade. Então, o homem tem que progredir. Os males aos quais ele está exposto são também estímulo para o exercício da sua inteligência, para fazer a escolha entre o bem e o mal, entre o joio e o trigo, né? Se ele não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade levaria à busca do melhor. Isso está lá na Gênese. Ele se entorpeceria com a inatividade de seu espírito, não inventaria nada, não descobriria nada. A dor é o aguilhão que compele o homem a avançar na estrada do progresso. Por isso que o Evangelho de Jesus é o código moral dos cristãos, e se nós observássemos isso, e que ele se funda na lei de Deus, nós seríamos mais éticos, né? E a moral espírita, mais clara ainda,
a gente tem ela como referência porque ela é de uma clareza cristalina, né? Então, tudo que a gente recebe de graça deve dar de graça. O tempo, a vida, né? Então, de qualquer modo, esses valores devem ser cultuados por nós, para que haja um comportamento coletivo e individual também. A gente vai aplicando essas normas nas relações, nos nossos grupos, na nossa família. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Está muito voltado, muito inserido nesse contexto da moral e da ética cristã. E aí ele nos regula o comportamento, as atitudes, nossos atos, né? Então, Jesus já advertia desde cedo que para a gente ter esse reino de Deus, era preciso que nós observássemos essa moral, né? No caso da mediunidade, não pode vender, não pode usá-la para fins próprios. O médium deve exercer sua faculdade com Jesus, sem interesses materiais ou egoístas, ou vaidade, se achar mais importante do que os outros, né? E principalmente no exercício da mediunidade com Jesus, esses valores têm que ser muito bem aplicados, em nome da caridade, que a gente vai atingindo a plenitude das nossas funções e das nossas faculdades. Então, fica a mensagem, né, para as nossas reflexões. E que Jesus nos abençoe a todos para que não caiamos, né, nesses abismos de cobrar algo que não é nosso. Boa noite e vamos à prece de fluidificação de nossas águas. Deus de amor e de bondade, pedimos que nossas águas sejam fluidificadas através dos espíritos amigos e bondosos, que eles venham colocar fluidos de saúde e de paz em todas as águas, que esses fluidos sejam transformados em medicamentos salutares, que sejam um bálsamo para cada um que venha tomar dessas águas, que recebam cura, não só cura física, mas cura espiritual. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja.